Pessoal, é um imenso prazer ter você aí como nosso ouvinte do outro lado da tela. Esse curso ele foi pensado desde que eu recebi a notícia de que a Texas iria lançar uma placa de baixo custo focado nos microcontroladores MSP430. Batizaram essa placa de Launchpad, placa de lançamento, né? Plataforma de lançamento. E ele trazia uma novidade em relação aos MSPs 430 anteriores. Desta vez, o encapsulamento do microcontrolador era em formato DIP. E isso possibilita aos estudantes, engenheiros, robistas retirar o microcontrolador da placa e colocar num protoboard. E fazer suas placas, seus testes, seus experimentos diretamente com o programa gravado. Outra coisa interessante que a placa Launchpad trouxe para nós foi a presença de um gravador embutido diretamente na placa. Isso evita que o robista, o projetista, o engenheiro eletrônico que vai colocar sua mão pela primeira vez nesse microcontrolador necessite de um gravador externo para fazer seus testes. Com base nas funcionalidades dessa placa, nós planejamos um treinamento de MSP430 com duração de 40 horas. E é exatamente isso que você vai ver aqui no nosso curso. Nosso conteúdo programático que está disponível aí no nosso site, está sendo colocado aqui na lousa. Eu vou explicar em alguns detalhes o que nós vamos abordar ao longo dessas 40 horas, para que você veja exatamente quais são os tópicos que serão tratados em detalhes aqui no curso. Nós vamos começar no primeiro tópico do nosso treinamento falando da placa Launchpad. Quais são as características dessa placa? Vamos descrever que ela é um hardware totalmente aberto, com código-fonte, com esquema elétrico, com layout, arquivo Gerber disponível. Você entra no site da Texas, baixa isso aqui e pode produzir em grande quantidade. Uma outra funcionalidade muito interessante que a placa traz é a questão de ter esses pinos de acesso, aonde você pode colocar placas que aumentam as funcionalidades disponíveis na Launchpad. Quer ver um exemplo? Eu posso colocar uma placa com um teclado capacitivo e através dessa placa eu espeto aqui, baixo um código-fonte e faço as aplicações capacitivas rodarem. Eu posso pegar uma placa com um transmissor de RF e aí eu espeto isso na nossa plaquinha e eu faço, por exemplo, um código-fonte onde eu aperto um botão nessa Launchpad, o transmissor de RF manda essa informação para outra ponta e a outra placa com outro transmissor de RF recebe e acende o LED do outro lado. Eu posso, por exemplo, colocar uma placa como essa aqui, que tem sensor de temperatura, potenciômetro, microfone, buzzer, display de LCD, eu espeto aqui na minha plaquinha e consigo testar essa série de periféricos. Eu posso, por exemplo, colocar um display touchscreen de 4 polegadas, né, espetado diretamente na minha plaquinha e fazer uma interface gráfica homem-máquina disponível na minha placa. Uma coisa muito interessante é que estes Booster Packs são compatíveis com todas as demais famílias de Launchpad da Texas. E aqui, por exemplo, é a família de Launchpad do ARM Cortex M4, o TIVA, né? Então, os aplicativos que eu faço para o MSP430, eu posso migrar para o TIVA e fazer um teste, comparar a performance, verificar como vai ser o funcionamento de um modelo para o outro. Bom, nesse primeiro capítulo a gente vai entrar em detalhes da plaquinha, explicar como o MSP430 trabalha, etc. No segundo tópico, nós vamos falar do compilador IAR. Tá? Todos esses códigos-fontes serão em linguagem C, abertos, comentados, disponíveis para vocês fazerem downloads aí, e a gente vai gravar dentro da minha placa. Como é que eu gravo isso? Nós escolhemos aqui nesse treinamento fazer isso com o compilador IAR. Né? Uma informação interessante. O compilador IAR, e durante o nosso treinamento, nós vamos trabalhar com a linguagem C.
este curso aqui não vai explicar as funcionalidades da linguagem C. É desejável que você já tenha conhecimentos prévios nessa linguagem. Se você não tem nenhum conhecimento prévio da linguagem C, você pode fazer o nosso treinamento de 60 horas focados em linguagem C, onde quem não conhece nada da linguagem vai aprender como criar, fazer projetos e produtos utilizando essa linguagem. Ok? Bom, depois dos 2 primeiros tópicos, nós sabemos como a placa funciona e nós temos o compilador trabalhando perfeitamente. Chegou a hora de aplicar as coisas. E para isso, a gente bolou 5 projetos envolvendo essa placa, onde cada um dos projetos trata de um periférico que vai ser explicado em detalhes. Por exemplo, o primeiro projeto envolve um pisca-LED. Eu digo que eu tenho um sonho de um dia publicar um livro onde você vai ter como título 1001 maneiras de apertar um botão e acender um LED. Por que a gente brinca com isso? Porque se você sabe como apertar um botão e acender um LED, você consegue então fazer o microcontrolador funcionar. E isso é sua base para colocar coisas mais avançadas para trabalhar, né? Por exemplo, só nesse pisca-LED nós vamos abordar como o sistema de clock do MSP430 trabalha, como o Watchdog Timer do MSP430 trabalha, como as portas de I/O trabalham. Então, para a gente conseguir simplesmente apertar um botão e acender um LED, já vamos tratar de alguns periféricos do MSP430. Sem essa base que a gente vai dar para vocês durante o treinamento, você não conseguiria fazer o microcontrolador simplesmente ler um I/O e escrever nessa I/O. No nosso segundo projeto, a gente vai tratar dos conversores analógicos para digitais. Então a gente vai configurar um pino aqui do meu MSP430 para ler um sinal analógico, fazer a varredura desse sinal e dar uma demonstração de como é que esse cara consegue ler. Então a gente vai explicar o periférico, rodar um programa exemplo, fazer esses caras funcionarem. No terceiro projeto, nós vamos abordar a questão dos temporizadores, os timers, e como o MSP430 faz o tratamento de interrupções. Como eu entro numa interrupção, como eu saio de uma interrupção, como eu programo para o meu timer, por exemplo, depois de estourar um determinado tempo pré-programado, fazer a entrada de uma interrupção. No quarto projeto, nós vamos trabalhar com uma das principais características do MSP430, que é a questão dos Low Power Modes. Como fazer esse cara ter um consumo da ordem de 100 nanoamperes e manter-se operacional, ok? No nosso quinto projeto, chegou a hora de fazer esse cara se comunicar com outros microcontroladores, né? Então a gente vai fazer a questão de portas serial, RS232, SPI e I2C. Vamos pegar 2 plaquinhas e fazer um código-fonte que faça a comunicação entre 2 placas. Então eu vou escrever, por exemplo, aperta um botão, acende um LED na outra placa usando a interface RS232. Aperta um botão, acende o LED na outra placa usando a interface SPI ou usando a interface I2C. Com certeza, ao final de todo esse conteúdo programático, você vai ter uma coleção de projetos prontos, funcionais, para a linguagem C, utilizando o IAR, que vai servir como base para que você desenvolva seus produtos, seus projetos, seus dispositivos. Durante o treinamento, caso você tenha qualquer dúvida, algo não tenha ficado claro, algo não tenha funcionado aí de acordo com o que a gente explicou, nós vamos deixar nosso telefone, nosso Skype, nosso endereço de e-mail para que a gente faça um suporte para vocês colocarem as coisas para funcionar. Espero que gostem, espero que aproveitem, fiquem ligados porque muita coisa interessante vai ser abordada nesse treinamento e a gente vai colocar bastante coisa para funcionar. É um prazer tê-lo aqui conosco e vamos aí para os próximos vídeos verificar a funcionalidade da plaquinha do MSP430. Um abraço!